E aí, investir com consórcio é ou não é uma boa? Será que vale mesmo a pena investir com consórcio? Mas espera um pouquinho, antes de mais nada, o consórcio é uma forma de investimento? Bom, se você já fez ou você está fazendo essas perguntas agora, você está no vídeo certo. Vem comigo que os seus dias de dúvida terminaram. Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Michele Ferreira, do Casal do Consórcio e especialista em investimentos com consórcio. E esse é um espaço para casais e pessoas comuns que querem acelerar e potencializar a construção do seu patrimônio financeiro. Aqui, nós ensinamos a investir de maneira simples, segura e também rentável. Mas então, Michele, quer dizer que consórcio é uma forma de investimento? Bom, quando falamos em investimento, nós estamos nos referindo à alocação de recursos financeiros com o objetivo de obter um retorno futuro. No contexto financeiro, investir significa aplicar recursos em ativos, como por exemplo, ações, títulos, fundo de investimento, fundos imobiliários ou outros instrumentos financeiros, com a expectativa de aumentar o seu valor inicial ao longo do tempo. Assim, no sentido tradicional do termo de investimento, as pessoas tendem a não considerar o consórcio como uma forma de investimento, mas sim como uma poupança programada. Só que isso está correto apenas em partes. E eu vou te explicar o porquê. Segue meu raciocínio. O consórcio, ele é uma ferramenta utilizada para formar patrimônio de diferentes formas. E eu vou falar aqui especificamente do consórcio imobiliário. Na forma tradicional de utilizar o consórcio, que é a forma mais conhecida e mais difundida, você adquire uma carta de consórcio, você vai pagando as parcelas mensalmente até que no momento você é contemplado, seja por lance, seja por sorteio. E sendo contemplado, você pode utilizar o crédito contratado para aquisição do bem. E esse bem que você adquire pode ser a sua casa própria, pode ser para uma reforma, pode ser para comprar um terreno, construir, colocar para alugar, de forma que esse aluguel pague as parcelas do seu consórcio ou até mesmo pague boa parte da parcela e assim você vai construindo um patrimônio imobiliário. Essa é a forma tradicional, mais conhecida e mais difundida do consórcio. Já na outra forma de utilizar o consórcio para construir um patrimônio, e que sim, essa forma nós podemos considerar como uma forma de investimento, é aquela na qual você adquire a sua carta de crédito, mas quando você a contempla, você não utiliza para adquirir o bem, mas sim você faz a venda dessa carta de crédito contemplada e assim aumentando progressivamente o seu patrimônio financeiro. A rentabilidade na venda de cartas contempladas, ela pode ser comparada a de uma renda fixa turbinada. E você pode estar me perguntando, mas Michele, como é que a venda de cartas contempladas pode ser lucrativa? Veja só, como o mercado ele tende a ter restrições ao acesso ao crédito imobiliário, seja porque as taxas são muito altas ou mesmo quando baixas, o crédito em si ele é limitado para as pessoas, não tem crédito para todo mundo. Então as oportunidades elas são limitadas. Então o consórcio ele é uma ótima ferramenta para as pessoas estarem viabilizando seus projetos. Por isso as cartas de crédito elas são lucrativas quando você faz a venda, porque tem pessoas que não estão tendo acesso a esse crédito e estão buscando outras opções, porque de maneira geral as pessoas tendem a recorrer ao financiamento e por algum motivo elas não conseguem ou não são aprovadas para esse financiamento, então elas vão buscar outras alternativas e uma excelente alternativa é o crédito de consórcio já contemplado. Assim, o consórcio ele é uma ferramenta muito interessante e mais com um custo financeiro muito barato quando comparada com outras opções disponíveis no mercado. Ele permite que quem tem paciência de adquirir uma carta de crédito e ir pagando essas parcelas, aguardar uma contemplação, seja por sorteio ou seja por lance, permite que essa pessoa faça a venda do seu crédito para aquelas pessoas que não têm paciência de ingressar em um consórcio em andamento. Então, a pessoa que vende consegue obter lucro e a pessoa
pessoa que compra fica super feliz porque ela teve acesso a um crédito já pronto para o uso. É importante ressaltar que o lucro que a pessoa tem ao fazer a venda da sua carta contemplada, de maneira geral, pode ser isento do imposto de renda, desde que o valor da venda não ultrapasse R$35 mil no mês. Dessa forma, aquele que tem pressa paga para aquela pessoa que teve paciência de fazer o seu consórcio e ser contemplado. Aquele que compra tem o seu crédito imediato e aquele que vende é recompensado pela sua paciência e também pela sua constância no investimento. E se você quer entender um pouquinho mais sobre a venda de cartas contempladas, para quem vender, onde anunciar, quanto pedir na sua carta de crédito, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu já gravei aqui no canal para que você entenda melhor esses pontos. Além do consórcio ser um investimento muito seguro, simples e também rentável, ele sana uma dor muito comum a milhões de brasileiros, que seria qual dor? A de manter a constância nos seus investimentos, aquela regularidade de você estar guardando o dinheiro todos os meses, de forma que você não se auto-sabote, pois todos os meses chega um boleto na casa do consorciado, obrigando-o de certa forma a fazer esse investimento. E dessa forma ele consegue ter como se fosse uma poupança turbinada. E mesmo para as pessoas que investem com regularidade, o consórcio também é uma excelente alternativa de investimento. Até mesmo quando comparado com a renda fixa, o consórcio ele é uma alternativa excelente, pois ele apresenta uma curva assimétrica entre lucros maiores e lucros menores. Como assim? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Utilizando a estratégia e o método corretos em um conjunto de cartas contratadas, você tem uma desproporção positiva muito grande no seu investimento, em que poucas cartas contemplando no início do plano compensam outras cartas que contemplam mais tarde, conseguindo dessa forma, na média dos rendimentos da venda das suas cartas contempladas, uma rentabilidade entre 10% a 30% ao ano. Assim, se você investe com consórcio, você tem um tipo de investimento convexo. E o que isso significa? Os investimentos convexos são aqueles em que você tem perdas limitadas e ganhos ilimitados. No consórcio, se você não desiste dele no meio do caminho, não tem como você perder os valores que você investiu. E o menor lucro possível que você pode ter no consórcio é quando você é o último a ser contemplado. Esse seria o pior cenário que nós podemos considerar no investimento com consórcio. E nesse caso de você ser o último a ser contemplado, você ainda recebe mais do que aquilo que você pagou ao longo dos anos. Mesmo que o consórcio ele tenha taxa de administração, você vai receber mais porque tanto o crédito quanto a parcela eles corrigem anualmente por um índice chamado INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção. E esse índice ele age a seu favor antes da contemplação, de modo que você sendo o último a ser contemplado, você vai estar recebendo mais em dinheiro do que aquele valor que você pagou ao longo dos anos. Ou seja, nesse tipo de investimento você não perde dinheiro e a sua rentabilidade fica semelhante ao de uma poupança. Mas esse é o pior cenário. E caso você seja que nem eu, do tipo analítico, e você não acredita só na fala, você quer ver em números, coloca aqui embaixo nos comentários, #quero números, que eu providencio para vocês um outro vídeo explicando detalhadamente e mostrando numa planilha do Excel como é que pode que o consórcio pode te pagar mais ao final do que aquele valor que você aportou. Então coloca #quero números. Então o pior cenário seria este, em que você teria uma rentabilidade semelhante ao de uma poupança indo até o final do consórcio, até o final do prazo do consórcio. Só que isso só é válido para o pequeno percentual de pessoas que vão contemplar no final do plano, porque vai ser uma minoria, a maioria contempla antes, uma questão de estatística. Mas você se lembra que eu te disse que é um investimento convexo? Perdas limitadas com ganhos ilimitados? Pois bem, no consórcio as pessoas que contemplam no início podem ter retornos de até 50 vezes o valor investido. Por exemplo, se você investiu R$1.000, você pode ter um retorno de até R$50 mil. E o melhor é que você para de pagar as prestações do seu consórcio no momento que
você contempla, vende e obtém o lucro. Então é um lucro líquido, limpinho no seu bolso. Se você contempla até uns 6 anos, que seria o primeiro terço do consórcio, você tem uma rentabilidade que nós podemos comparar à rentabilidade de uma renda fixa. Aquelas rendas fixas tradicionais disponíveis no mercado. Então, se você joga isso no tempo, ao invés de você fazer uma única carta de crédito de consórcio, em que realmente você depende única e exclusivamente da sorte, mas sim você faz várias cartas de crédito e distribui essas cartas de crédito ao longo do grupo, uma carta de consórcio que você contempla mais cedo nesse grupo de cartas que você contratou, ela compensa 6 ou 7 cartas que contemplam mais tarde, fazendo com que sua média de rentabilidade fique na casa dos 10 a 30% ao ano. Então existe uma estratégia e existe um método para que isso aconteça. Não é apenas com uma carta de consórcio que você vai conseguir uma rentabilidade nesse valor. Pode ser que sim, mas aí você conta muito mais com o fator sorte. E é aí que começam a entrar as variáveis que contribuem ou que prejudicam esse tipo de investimento, que aumentam ou que diminuem a sua rentabilidade. Nesse caso, entra a escolha da administradora, a escolha do plano, o tipo de parcela, se cheia, parcela reduzida, o prazo do grupo, o tipo de contemplação, N variáveis que entram dentro desse método para que ele possa entregar uma rentabilidade satisfatória. Porque fazendo as escolhas certas ao investir com consórcio, a média das contemplações não fica na metade do prazo do plano, mas sim adianta para o primeiro terço. Por exemplo, se o prazo do plano que você contratou tem 18 anos, a média das contemplações não fica em 9, fica em 6 anos. O que isso significa? Que a grande maioria das suas cartas, pela estatística de cartas que você contratou e também pelas características do grupo e tudo mais, elas tendem a contemplar antes dos 6 anos, que é o prazo em que você tem uma maior rentabilidade no seu investimento. E isso acontece nos planos que nós indicamos, utilizando o método e a estratégia corretos, porque se você não utiliza isso, a média das contemplações não fica até 6 anos, fica após. Eu não estou dizendo que todas as cartas vão contemplar antes dos 6 anos, não é uma promessa de contemplação, mas pela estatística, por aquilo que foi observado, seguindo o método e a estratégia que a gente indica, há uma tendência de grande parte das cartas contemplarem antes desse período, com algumas contemplando depois desse prazo, fazendo com que a média das contemplações e da venda dessas cartas tragam a rentabilidade que eu mencionei. Assim, com a aplicação do método e da estratégia que nós ensinamos, é possível conseguir algo entre 3 a 8 vezes mais investindo com consórcio do que numa renda fixa tradicional. Isso também não quer dizer que você vá substituir os seus investimentos em renda fixa por consórcio. Não, até porque eles têm características diferentes. Na renda fixa você tem uma liquidez maior, que no consórcio não existe essa liquidez. Mas o consórcio ele pode ser uma alternativa muito interessante de você colocar nos seus investimentos para potencializar eles, para acelerar a construção do seu patrimônio financeiro. E por que uma diferença tão grande de 3 a 8 vezes? 3 vezes a gente considera para um cenário em que você é mais azarado, em que você tem poucas cartas e que a maioria dessas cartas contemplam depois desses 6 anos. E 8 se você tiver sorte, contemplando a maior parte das suas cartas no início. E eu digo sorte porque mesmo seguindo o método que nós ensinamos nos grupos que nós indicamos, tem um pouco do fator sorte envolvido. Só que o lucro, ele vem pela matemática, ou seja, pela estatística do grupo que foi exclusivamente desenhado para essa finalidade, que é investir com consórcio. Assim, o lucro, ele existirá em qualquer caso. O fator sorte é o que vai te trazer mais ou menos lucro em relação às possibilidades maiores ou menores de você contemplar mais cedo no primeiro terço do grupo ou então depois desse primeiro terço. Se essa forma de investir com consórcio te interessou e você quer saber em mais detalhes como ele funciona, eu vou deixar aqui no card um vídeo em que nós explicamos de maneira clara e objetiva como você faz para acelerar e potencializar a construção do seu patrimônio financeiro de uma maneira que é totalmente simples, totalmente segura e que também é rentável. Se esse conteúdo te ajudou, dá um like nesse vídeo. E se você gosta, se te interessa esse assunto de investir com consórcio,
consórcio, se inscreve no nosso canal, porque aqui é um espaço para casais, para pessoas comuns que querem investir de uma maneira segura, de uma maneira simples, que não demande muito tempo, mas que também seja rentável. E aqui nós mostramos como conseguir isso, acelerando, potencializando a construção do seu patrimônio financeiro. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo aqui, que ele vai te interessar bastante.